Vamos para a segunda parte, então. Nós terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre classificação. Parte processual é aquelas pessoas que estão no processo identificadas como parte, como autor ou como réu. Parte material são as pessoas interessadas efetivamente, que podem sofrer as consequências do processo. E parte legítima são aqueles que possuem autorização para estar em juízo. Parte legítima é aquele que possui autorização para estar em juízo. Vamos entender isso. E aí, com os exemplos, isso vai ficar bem claro para vocês. Jovens, existem dois tipos de legitimidade, tá? Dois tipos de autorização para estar em juízo. Vamos anotar isso. Legitimidade ordinária. Nós temos a legitimidade extraordinária. Tá? O que é legitimidade ordinária? Vamos anotar. Então, LO. Assim, da tutela de direito alheio em nome alheio. Tá? Exemplo de legitimidade ordinária. Procuração. Então, vamos pegar aqui um exemplo, uma situação. Vamos imaginar que eu vá passar um tempo fora, vou fazer uma viagem, não importa muito o motivo, vou ficar 6 meses fora. E como eu tenho, nesse exemplo, negócios aqui no Brasil, aqui na nossa região, eu não posso deixar isso abandonado. Vou ter que deixar alguém cuidando dessas coisas para mim. Aí vamos pensar que eu escolho o Alexandre. Converso lá com o Alexandre e falo, Alexandre, eu vou passar um tempo fora, você poderia cuidar das coisas minhas? E o Alexandre fala, poderia. E aí eu passo, então, uma procuração para o Alexandre, outorgo uma procuração para o Alexandre, para que o Alexandre me represente na gestão de todas as minhas coisas. Aí vamos imaginar que o que o Alexandre está fazendo, ele está cuidando de imóveis que eu tenho alugado. Vamos pensar que imaginar que eu tenho em Apucarana 4 casas de aluguel. E eu deixei uma procuração para o Alexandre receber os aluguéis, mandar para mim, até para eu conseguir me manter, enfim, fazer essa administração, essa gestão efetivamente. E aí, um dos meus inquilinos simplesmente percebeu que eu fui embora e parou de pagar. E a procuração que eu passei para o Alexandre é justamente para ele cuidar das minhas coisas. E ele, verificando que eu estou com um inquilino que não paga o aluguel, ele fala assim, não, vou procurar um advogado e vou ingressar com ação cabível para cobrar esses aluguéis, ou então para despejar esse inquilino e colocar um inquilino que preste aqui. Quando o Alexandre, preste atenção, usando a minha procuração, a procuração que eu passei para que ele me representasse, ele vai, contrata um advogado para ingressar com a ação de despejo, o nome de quem vai aparecer no processo? Por exemplo, da ação de despejo. Já viram a situação da procuração? Então, pensa comigo. Eu passei uma procuração para o Alexandre para que o Alexandre me representasse, fizesse as minhas vezes aqui na cidade, para cuidar das minhas coisas. Diante dessa gestão, ele percebe e identifica a necessidade de ingressar com uma ação de despejo. Essa ação de despejo de um imóvel, de inquilinos que moram no imóvel que é meu, não é do Alexandre, ela vai ser feita no nome meu, porque eu sou o dono do imóvel, eu sou o interessado. O Alexandre, nesse caso, ele tem uma legitimidade ordinária. A procuração confere às pessoas legitimidade ordinária. O Alexandre tem autorização para atuar em meu nome, que é bem essa definição. É a tutela, é a proteção do direito alheio, mas em nome alheio. Nesse exemplo, o Alexandre está protegendo o direito do Tiso, mas em nome do Tiso. Legitimidade ordinária. Toda procuração
ela segue essa lógica. Sempre que alguém passa uma procuração para outra pessoa, essa pessoa que recebeu a procuração, que a gente vai chamar procurador, vai agir em nome do mandatário, que é aquele que passou a procuração. No nosso exemplo, o Alexandre age em meu nome, e é o meu nome que vai constar. Se eu deixasse uma procuração aqui para que o Alexandre vendesse imóveis meus, porque eu não estou com interesse mais de ficar no Brasil. E como eu não quero esperar vender tudo, eu passei para uma pessoa que eu confio uma procuração para ele vender os meus imóveis. Ele vendeu no contrato de compra e venda, não é o nome do Alexandre que vai aparecer, é o meu nome. Vai aparecer lá Luiz Gustavo Liberato Tiso, vírgula, neste ato representado pelo seu procurador, Alexandre Agassi, e aí as qualificações. É o Alexandre que vai assinar o contrato de compra e venda e a escritura de compra e venda. Só que ele vai assinar, mas embaixo da assinatura dele vai estar o meu nome, porque ele assina em meu nome. Isso é legitimidade ordinária. Eu protejo o interesse do outro em nome do outro. Entenderam isso? Legitimidade ordinária? Me respondam se entenderam ou se não entenderam. Responde aí para mim. Mais gente. Ok, muito bem. E a legitimidade extraordinária? Legitimidade extraordinária. Aqui é um pouco diferente. Trata-se da tutela de direito alheio. Vou escrever errado aqui. De direito alheio. Em nome próprio. Legitimidade extraordinária é a tutela de direito alheio em nome próprio. E isso é exceção. A regra no processo é que isso não é possível. Lembra que eu comecei a aula falando cada um cuida da sua vida? Aqui eu estou dizendo que um terceiro ingressa com uma ação para proteger o meu direito, mas em nome dele. Ou eu ingresso com uma ação para proteger o direito da Amanda, mas em meu nome. Seria essa a situação da legitimidade extraordinária, tutela de direito alheio, mas em nome próprio, no meu nome. Isso é excepcional. Isso só acontece em casos em que a lei faz a autorização. Então, a legitimidade extraordinária sempre decorre de previsão legal. A lei que estabelece essas situações. Pergunta do André. Eu queria mesmo que essa pergunta chegasse. Isso é o caso dos responsáveis por menores? Eu quero que vocês me respondam isso. Pensa comigo. Uma ação de alimentos. Vamos imaginar que nós tenhamos vocês daqui a pouco vão para o NPJ, né? Vocês estão no sexto. Então, semestre que vem vocês já começam no NPJ, que é bem legal, inclusive. Vamos imaginar que chegou ali no NPJ, que a gente recebe muito esse tipo de ação, uma mãe, e essa mãe tem um filho de 4 anos. Esse filho de 4 anos, como vocês já sabem, ele é menor impúbere. Lembra o que é menor impúbere? É o absolutamente incapaz. Existe o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. O absolutamente incapaz é o menor impúbere. O relativamente incapaz é o menor púbere. Tá? Então, ela quer ingressar com uma ação de alimentos, porque o filho precisa de alimentos. Não é alimentos para ela. Tá? Não é uma situação de divórcio em que a ex-esposa quer deixar, por exemplo, quer pensão para ela. É o caso de que ela quer pensão para a criança. E a pergunta que eu faço para vocês: a criança é menor de idade, tem 4 anos. A ação de alimentos, que é proposta para dar alimentos para a criança. A criança é representada pela mãe porque ela é absolutamente incapaz. Mas essa ação, ela é proposta em nome da criança ou ela é proposta em nome da mãe? Aqui a Luana colocou. O caso de menor é legitimidade ordinária, não é?
está pedindo em nome da criança, não em nome próprio. Vocês concordam com a Luana? Pensam dessa maneira? Pensa nesse exemplo que eu dei, uma ação de alimentos em que eu tenho uma criança de 4 anos buscando alimentos, que é um caso extremamente comum, acontece o tempo todo no judiciário. Isso é feito em nome da criança ou isso é feito em nome da mãe? Quem é o autor da ação nesse caso? Nesse caso, a Luana tem razão. Quando eu tenho essa situação de representação de menor, a ação é em nome da criança. E aí seria uma situação de legitimidade ordinária, tutela de direito alheio, mas em nome alheio. Ela é representada pela sua mãe e isso é por uma previsão legal. A lei diz que os pais são representantes para os seus menores. André, é em nome da criança mesmo. É em nome da criança. E é justamente por ser em nome da criança que é legitimidade ordinária. Se fosse extraordinária, é a tutela do direito alheio em nome próprio. Aí seria a mãe ingressando com a ação, em nome dela, para proteger o direito da criança. Não é o caso. Então, nesse caso, que você fez a pergunta, entra-se no nome da criança. Então, é legitimidade ordinária. Entendeu isso, André? Eu vou dar exemplo de extraordinária, fica tranquilo. Exemplo de extraordinária. O exemplo mais comum de extraordinária, da legitimidade extraordinária, exemplo mais comum da legitimidade extraordinária, os sindicatos. Exemplo mais comum. Quando você, eu não sei se acho que você já tem direito do trabalho, já teve, não sei, ou está tendo. Vocês vão estudar os dissídios. Então, vocês vão ver os dissídios, que são ações trabalhistas que envolvem sindicatos que ingressam com a ação. Então, vamos pensar o seguinte, a gente não está aqui discutindo se a gente gosta ou não de sindicato, essa não é a discussão. Mas pensa comigo, se o sindicato, por exemplo, nós, professores, pertencemos ao sindicato de Londrina, ao SINPRO, que é o Sindicato de Professores. Vamos imaginar que o SINPRO observou que uma determinada faculdade não está cumprindo a convenção coletiva ou o acordo coletivo. O SINPRO tem autorização legal para ingressar com uma ação contra a faculdade. Mas a pergunta que eu faço, quando o sindicato ingressa com a ação contra a faculdade para proteger os professores, o beneficiado é o sindicato? Não. Ele ingressa com uma ação que, se der certo, vai beneficiar os professores. Isso é legitimidade extraordinária. O sindicato ingressou com ação em nome do sindicato para tutelar direito dos professores. Não foram os professores que ingressaram. Então, isso é legitimidade extraordinária. Tutela de direito alheio em nome próprio. Então, o sindicato tutelando o direito dos professores em nome do sindicato. Professor, quer dizer que toda vez que o sindicato ingressar com uma ação, será legitimidade extraordinária? Não, de maneira alguma. Eu tenho que analisar, eu sempre tenho que pensar o seguinte, é o direito de quem que está sendo protegido? Eu olho para a ação e verifico. Qual é o direito protegido? De quem é o direito protegido? Se o direito protegido for do autor da ação, né, o próprio autor da ação, então vai ser uma situação de legitimidade ordinária se houver representação, ou não. Ou não tem nem uma figura de legitimidade ordinária ou extraordinária, é a própria pessoa buscando o direito dela. Agora, se o autor está buscando proteger o direito que não é dele, e ele é autorizado para isso, legitimidade extraordinária. Um outro exemplo de legitimidade extraordinária que nós... vamos pensar nessa questão do sindicato, né? Eu acabei esquecendo do exemplo. Pensa assim, o sindicato ele não tem prédio próprio. Aí o sindicato alugou um imóvel para fixar ali a sua sede. Legal. Se por acaso der algum problema no cumprimento desse contrato, e o sindicato precisar processar o dono do imóvel, isso não é legitimidade extraordinária e nem ordinária. O sindicato é o próprio interessado e ele ingressou com a ação para proteger o seu direito. Tá? Isso é uma legitimidade simples, que a gente vai chamar. A própria pessoa ingressando para proteger o seu próprio direito. Agora, se ele está protegendo a sua categoria,
Então, o sindicato dos professores em relação aos professores, o sindicato dos trabalhadores rurais em relação aos trabalhadores rurais, aí a legitimidade extraordinária. Um outro exemplo de legitimidade extraordinária. Exemplo 2. Ação civil pública. Já ouviram falar nisso, ação civil pública? A ação civil pública, pessoal, é uma ação que o Ministério Público ingressa, pode ingressar, e aí o Ministério Público é parte, porque vocês não podem esquecer que o Ministério Público ele pode estar no processo de duas maneiras. Ou ele é parte, quando ele ingressa com a ação mesmo, ou ele é fiscal da lei, que é o que a gente chama custos legem. Se o Ministério Público estiver como fiscal da lei, ele é sujeito do processo, não é parte. Agora, se o Ministério Público propôs a ação, ele é parte. Tá? Temos que verificar como que o Ministério Público aparece ali. Então, ações que envolvem menores sempre têm a participação do Ministério Público, como fiscal, não como parte. E o que é ação civil pública? É uma ação que o Ministério Público propõe, e ele propõe para apurar atos que de alguma maneira afrontem a moralidade administrativa, por exemplo, atos de improbidade praticados pelo prefeito ou coisas do tipo. Então, vamos imaginar que o prefeito de Apucarana tenha ali praticado um ato irregular. E o Ministério Público teria identificado que ocorreu ali uma situação de improbidade. E como consequência dessa improbidade, o MP ingressa com a ação civil pública, para que o prefeito seja responsabilizado. E, se for o caso, afastado do seu cargo, enfim. Isso é legitimidade extraordinária pelo quê? Presta atenção. Quando o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública para apurar um ato de improbidade, um desvio de verba, uma corrupção, ele não está protegendo o próprio Ministério Público, ele está protegendo a população. Então, eu tenho o Ministério Público como autor, protegendo o direito de terceiro, da população apucaranense, por exemplo. Mas em nome da população? Não, em nome do próprio MP, legitimidade extraordinária. É uma outra situação aqui que nós temos. E por que eu estou falando disso? Vamos lá, Luana. No caso, como o MP ingressou com ação para o comércio ficar fechado. Perfeito, Luana, perfeito. Perfeito. Por quê? Vamos entender isso. Em que isso beneficia o Ministério Público? Essa é a análise, é uma análise simples. Em que o MP vai ser beneficiado, o promotor vai ser beneficiado pelo fechamento ou pela abertura do comércio? Em nada. Aqui é uma situação de tentar proteger as pessoas, a sociedade, que é uma função do MP. Então, ele está protegendo o direito alheio, mas em nome dele, porque é o MP que apareceu como autor. Ele não saiu por aí na cidade pegando procuração de todo mundo para entrar no nome dessas pessoas. Não, ele tem autorização legal para fazer. Isso é legitimidade extraordinária. Agora, vamos aplicar essa nossa compreensão a essas categorias que nós vimos. Vamos aplicar isso a essas categorias de parte processual, material e legítima, para você ver que agora isso encaixa, sabe? Vamos começar da maneira mais simples do mundo, tá? Primeiro exemplo, o Bruno tem um crédito para receber meu. Vamos imaginar que eu tenha emprestado do Bruno R$500 e chegou no momento de pagar, eu não paguei o Bruno. Então, o Bruno tem um crédito em relação à minha pessoa, ele tem que receber e eu tenho que pagar. É uma relação obrigacional, é um contrato de empréstimo, uma relação obrigacional. Como eu não paguei, o Bruno vai e ingressa com uma ação contra a minha pessoa. E aí, o Bruno entrou com uma ação em nome dele, ele é autor, eu, Luiz, sou o réu. Tá, temos uma ação de cobrança. Bruno contra o Luiz. Parte processual. Quem figura no processo como parte? Bruno e eu. Parte material. Quem pode ser atingido, beneficiado ou prejudicado pelo processo? Quem tem um interesse ali discutido? Bruno e eu. Porque se o juiz falar que o Bruno tem direito, ele vai receber.
e eu me lasco tendo que pagar. Se ele falar que o Bruno não tem direito, ele vai ser prejudicado e eu me beneficio não tendo que pagar. Sabe? Essa análise que eu faço. Quem é a parte legítima? Aquele que está ali autorizado para estar em juízo. Aqui é a legitimidade simples. O Bruno entra para proteger o direito dele e eu estou como réu para discutir um direito ou uma obrigação que é minha. Normalmente, em processo simples, as partes serão, ao mesmo tempo, as três: processual, material e legítimo. Vai juntar. Ah, mas pode ser que separe? Pode. Pode ser que separe. Agora, vamos entender isso. Lembra do exemplo que eu dei do Alexandre, ingressando com uma ação de despejo de um imóvel que é meu, porque eu passei para o Alexandre uma procuração, para o Alexandre cuidar das minhas coisas, e aí ele ingressou, então, como tinha lá um inquilino que não estava pagando, o Alexandre procurou um advogado e ingressou com essa ação de despejo. Em nome de quem? Em meu nome. É porque eu passei a procuração, o imóvel é meu. Então, quem vai aparecer ali como parte processual? Eu, Luiz, e o réu, o inquilino. Não demos nome a ele, mas somos as pessoas indicadas no processo. Quem é parte material? As pessoas que são os donos da relação jurídica. Eu e o inquilino. Continua sendo parte processual e parte material para a mesma pessoa. Parte legítima, que é aquele que tem autorização para estar em juízo. Nesse caso, a parte legítima, ela é formada, no meu caso, por mim e pelo Alexandre. A gente já vai ver isso daqui a pouco, vai chamar isso de parte complexa, que é o representante com o representado, formando uma pessoa só. E do outro lado, o próprio inquilino. Continua sendo as mesmas partes nas três categorias. Agora, vamos pegar o exemplo da legitimidade extraordinária. Da ação civil pública, por exemplo. Pegar o exemplo que a Luana deu do Ministério Público ingressando com uma ação para o comércio ficar fechado. Isso aconteceu em Londrina bastante, eu não sei se em Apucarana isso aconteceu. Mas vamos pensar, é uma ação do MP querendo que o comércio fique fechado. O Ministério Público faz... aconteceu, mas está acontecendo ainda, está rolando essa ação. Mas tem que aguardar, né? Entendi. Mas vamos pensar nesse exemplo da ação. O Ministério Público ingressa com essa ação pedindo para que o comércio fique fechado. Parte processual. Quem está no processo como autor e como réu. Temos o Ministério Público como parte processual. E do outro lado, vai ver se ele está colocando, se ele colocou o município, de que maneira ele compôs esse polo passivo aí. Parte material, que são as pessoas que têm interesse. Não é o MP. O interesse não é do MP, o interesse é da população. Então, a gente tem população e, do outro lado, a figura do município, da associação comercial, enfim. E a parte legítima? Quem tem autorização para estar em juízo? O Ministério Público. Então, nesse caso, parte processual é do MP, parte material é a sociedade apucaranense, se for uma ação de Apucarana, e parte legítima, o próprio Ministério Público. Se é uma ação de sindicato representando os trabalhadores rurais, parte processual, sindicato, parte material, quem tem o direito, os trabalhadores rurais, parte legítima, quem está autorizado para ingressar com a ação, o sindicato. E a gente consegue fazer essa aplicação diante das muitas ações que nós verificamos. Mas o normal é que as pessoas envolvidas no processo sejam ao mesmo tempo parte processual, material e legítima, mas pode não ser. Eu posso ter uma diferença nessa classificação, nessa categoria. Um último exemplo para a gente pensar. Vocês estudaram em direito constitucional controle de constitucionalidade. Né? Então, vocês viram lá que se uma lei for, a princípio, inconstitucional, ela não for compatível com a Constituição, é possível que se ingresse com uma ação
E essa ação é proposta direto no STF para que essa lei seja reconhecida inconstitucional e, consequentemente, retirada do ordenamento jurídico. Que é o exemplo da ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer pessoa pode ingressar com a ADIM? Não, eu não posso propor uma ADIM. Vocês também não. Então, existe um rol na Constituição, lá no artigo 103, que vai falar as pessoas que podem propor a ação de controle concentrado, uma ADIM. Por exemplo, governadores do estado podem propor a ADIM. O presidente da República pode propor uma ADIM. Partido político com representação no Congresso Nacional pode propor uma ADIM. Então, nós temos um rol enxuto, não é muito grande, e só aquelas pessoas podem propor aquela ADIM. O que isso quer dizer? Só aquelas pessoas estão autorizadas a propor aquela ação de inconstitucionalidade. Propuseram a ADIM. Vamos imaginar que o partido político propôs uma ADIM. Vamos analisar isso. Parte processual, partido político, o autor. Parte material. Parte material aqui é a população brasileira. Por quê? Porque uma lei inconstitucional produzindo efeitos, ela prejudica o país todo. Não prejudica só o partido também, mas é todo o país. Então, o real interessado a não ter uma lei inconstitucional produzindo efeitos, nesse caso, é toda a população. E parte legítima, quem tem autorização para propor a ADIM nesse exemplo, nessa ação, foi o próprio partido político. Tá? Pode acontecer de termos uma situação de parte ilegítima, porque até agora, e eu estou gastando bastante tempo para falar nisso, porque para mim é importante que vocês tenham isso claro. Mas eu não sei se vocês perceberam que até agora, toda vez que eu tinha a parte processual era também parte legítima. Só mudava na parte material. Isso é uma regra? Jovem, se o processo estiver certinho, sem defeito, a parte processual e a parte legítima serão as mesmas pessoas, se o processo estiver correto. Mas pode acontecer do processo não estar correto. E aí a parte processual não será a mesma que a parte legítima. Vou te dar um exemplo disso. Lembra que eu comentei uma situação, foi o primeiro exemplo que eu dei, que eu disse o seguinte, se eu não estou enganado, a Amanda tem um crédito para receber e eu, Luiz, não posso propor uma ação em meu nome para buscar o crédito da Amanda, quando eu falei que cada um tem que cuidar da sua vida, lembra? Vamos imaginar que eu simplesmente ignorei isso. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso para um exemplo mais próximo, porque também eu entraria, né, nesse caso. Vamos pensar assim, a sua mãe, ela é capaz, ela não está interditada, nada disso, tá? Tua mãe está bem, está saudável, está tudo certo. E tem um cara devendo para sua mãe. E a sua mãe não quer cobrar. Porque ela não gosta, não quer perder tempo para ir no fórum, não quer encontrar a pessoa. Para ela, essa dor de cabeça não vale a pena. Mas você é mais brigão. Tem o pavio mais curto. E aí você, então, indignado pelo fato da sua mãe não ingressar com a ação, você pensa assim, pô, mas esse dinheiro também pode vir para mim. Se ela não quer para ela, eu quero. Dinheiro, estou precisando. Preciso pagar umas contas, quero comprar uma moto, sei lá. Aí você vai lá e ingressa com ação contra o devedor da sua mãe. Mas em seu nome, sua mãe não te deu nada, ela nem quer entrar com ação. Aí apareceu no processo você, porque o cadastro é você que preenche, né, contra o devedor. Vamos fazer essa classificação? Parte processual é quem está no processo como parte, você e o devedor. Vocês estão indicados ali como partes. Parte material, quem realmente tem direito ali é a sua mãe e o devedor. E parte legítima, quem tem autorização para ingressar com essa ação de cobrança? A sua mãe e o devedor. Você não tem. Aí, nesse caso, nós temos uma diferença entre parte processual e legítima. E aqui a dica, olha o pulo. Se eu verificar que a parte processual é diversa, é diferente da parte legítima, é porque eu tenho uma irregularidade no processo. Para o processo ser regular, pelo menos a parte processual tem que ser a mesma que a parte legítima. Tem que ser composta pela mesma pessoa.
Parte material não tem problema mudar. Mas se for diferente, é porque eu tenho ali uma irregularidade. Tá? Por mais, assim, eu tenho que ter autorização. Parte legítima é quem tem autorização. Então, essa autorização ou vai ser por uma procuração, a procuração me deu essa autorização, ou essa autorização será pela lei. Então, só duas situações me dão autorização, me dão essa legitimidade. Ou é uma procuração, ou é a própria lei. Tá bom? Vocês entenderam até aqui? E sejam muito sinceros. Tá indo? Tá tudo certo? Se não entendeu, vocês precisam me mandar mensagem, porque eu dou um jeito de fazer vocês entenderem, ok? Os demais, Bruno se manifeste, entendeu, Bruno? Amanda, entendeu? Tá, fácil. E bom, é isso aí. Para fechar, temos 3 minutos. Isso é muito fácil mesmo. Parte complexa e parte simples. Gente, parte complexa é quando eu tenho incapaz e representante para formar de maneira regular o polo. Então, assim, a gente não pode confundir legitimidade com capacidade. Por quê? A gente acabou de ver que uma ação de alimentos ela é proposta em nome do menor. Ou seja, o incapaz, ele pode ser autor da ação. Não tem problema o incapaz ser autor da ação. Só que o que ele não pode é ir sozinho. Ele vai precisar ser representado. Se for relativamente capaz, ele vai precisar ser assistido. Quando, para formar validamente o polo, ativo ou passivo, a parte não pode ir sozinha, ela precisa do representante ou do assistente, porque ela é incapaz, aí eu tenho parte complexa, porque eu tenho como se fossem 2 para formar 1, sabe? Agora, o que é parte simples? É quando a pessoa ela é autossuficiente. Nós, se todos vocês forem maiores de idade, acredito que agora já são, todos podem formar parte simples, porque vocês não dependem de alguém para ir com vocês como autor da ação ou para responder com vocês como réu. A parte complexa ela é sempre formada quando eu tenho a figura de um incapaz ou quando eu tenho a figura de uma representação. É alguém representando alguém ou alguém auxiliando alguém para poder validamente formar a ação. Então, isso vai acontecer com absolutamente incapaz, com relativamente incapaz, com os interditados, né, a figura de tutela, curatela, enfim. Beleza? Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nos vemos semana que vem. Excelente fim de semana. A gente vai falar na semana que vem sobre litisconsórcio. Matéria importantíssima, porque isso vai produzir efeito quando a gente for falar de recurso. O recurso interposto por um litisconsorte, como é que fica. Então, para mim é importante que você entenda isso. Dá uma olhada naquilo que você já estudou. Isso vai te beneficiar. Fiquei perdido em algum assunto que já foi visto. Me manda no privado para que eu possa te auxiliar nisso, tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Nos falamos semana que vem. Excelente final de semana. Se cuidem, juízo, fiquem com Deus. Até. Prazer vê-los e estar com vocês. Tchau, tchau, gente.